Boa tarde. Hoje eu quero falar sobre ladrões de proposições. Por exemplo, uma doutrina bíblica implica estar ligada, obviamente, a todo o conjunto de doutrinas bíblicas. A doutrina de que todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram expiados por Cristo. Elas dependem, do sacrifício único e perfeito de Cristo. E também depende de Cristo continuar sendo nosso intercessor. Também depende da doutrina de Deus nos dar a fé. E depende da doutrina da predestinação. Então, algumas denominações desligam umas doutrinas das outras, de maneira que você tem uma perseverança dos santos sem a doutrina da predestinação. Você tem uma justificação completa e sem a doutrina do determinismo divino. Então, isso se trata de um roubo de pressuposições da doutrina reformada. Tá? Então, algumas igrejas que pregam perseverança dos santos, pregam a doutrina como justificação pela fé, etc., elas roubam proposições de um sistema todo, que seria o sistema reformado de cosmovisão, ou seja, seria o sistema da predestinação. Então, eu vou ressaltando de novo, como Deus elege as pessoas para estarem em Cristo, Deus justifica essas pessoas, então ele as glorificará, Paulo fala, e aquele que começou vai terminar a obra que ele mesmo começou. Então, todo o sistema está incluído, depende uma coisa da outra. A justificação foi um ato que Deus fez lá, que Deus declarou justo alguém que crê, e depois então essa pessoa se perde, então Deus tira. Não, ela continua. Então, mas por que ela continua? Essa é a questão. Por meio de qual poder ela continua? Qual é o poder que faz ela perseverar? Por que esse poder faz ela perseverar? Porque ela é eleita, ela é um vaso de misericórdia que Deus escolheu para a salvação, ok? Então, essas pessoas, esses grupos, eles roubam proposições e pressuposições de alguns sistemas, Então você tem igrejas aí que falam de salvação e falam de graça, mas na hora de assumir a predestinação, ela não assume, ou assume uma eleição e nega a reprovação, que é uma consequência lógica da eleição, e prega até uma mistura de graça preveniente. E isso eu sei porque eu estou nesse meio aí, meu irmão, então pode ter certeza que eu conheço. Então, prega uma graça preveniente que pode salvar todos, mas Deus elege alguns e não explica nada. E fica uma salada e não existe uma doutrina base, não existe uma consistência lógica, ok? E aqueles que procuram uma consistência lógica são tidos aí como racionalistas ou, enfim, você pode chamar do que quiser aí, ok? Eles querem ser racionais demais, não entendem as coisas espirituais ou qualquer coisa do gênero que eles falem. Então, esse tipo de coisa que você vê por aí são pessoas roubando proposições da cosmovisão calvinista para dentro da sua denominação, que não confessa a doutrina da predestinação como tal, nem prega genuinamente aquela doutrina e nem tem ela como uma base fundacional da sua igreja, ok? Então essas igrejas não têm a doutrina da predestinação e eleição como base fundacional e pregam então que Jesus foi um sacrifício perfeito, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados e pregam a justificação, mas todo o processo de preservação depende da predestinação divina. Por que a justiça de Cristo é imputada para ela? Porque ela vai perseverar até o fim? Porque Deus fez ela nascer de novo, ela não pode viver no pecado, ela não pode pecar, porque a divina semente permanece nela? Porque ela se inclina para as coisas do Espírito?
Por que tudo isso? Porque existe uma lógica, uma consistência de que Deus elegeu essa pessoa para a salvação. Por isso ela recebe então agora a divina semente nela, que é o Espírito Santo e a palavra de Deus, que faz com que ela persevere, porque ela está predestinada à salvação. Então, a predestinação está envolvida aí. Então, quando você tem essas denominações que roubam essas algumas proposições, tem o primeiro lado. O primeiro lado é o bom, que algumas pessoas passam a ter conhecimento de algumas doutrinas básicas e fundamentais, como a doutrina da justificação pela fé ou da imputação da justiça de Cristo. Mas, como aquelas pessoas que buscam apenas aquilo que é agradável aos seus olhos, né? Essas pessoas procuram apenas aquelas doutrinas mais fáceis de lidar, ou as melhores, digamos assim, no ponto de vista humanista, de lidar, como a doutrina da justificação pela fé e da imputação. Mas doutrinas tais como a doutrina da graça irresistível, do chamado eficaz, ou doutrina de que a regeneração precede a fé, né, que é fundamental para entender que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, são negadas. Por quê? Porque isso fere a um humanismo. Então essas igrejas, elas negam essas doutrinas mais difíceis de engolir, se nós podemos dizer assim, né? Então você tem algo pela metade, você tem uma verdade pela metade, onde nessas igrejas você não consegue, né? E se alguém é uma pessoa pensadora, e todos nós somos, né? É mentira dizermos que não pensamos. A Bíblia diz para renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus, que Cristo se tornou a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então é impossível nós não pensarmos. Então, se alguém é pensador, logo vai chegar na conclusão que existe uma inconsistência ali naquela igreja. Então, você tem os dois problemas. Uma pessoa passa a crer então na graça, mas falta uma peça fundamental, que é a soberania exaustiva de Deus. E essa pessoa se vê perdida ali. Então, ela parece no meio do caminho, não consegue passar, não consegue avançar adiante, né? Não consegue avançar nas doutrinas bíblicas e nas verdades mais fundacionais e fundamentais da fé cristã. Porque colocaram uma pedra de tropeço no meio, quando se mistura uma doutrina que não faz parte do seu sistema, né? Do seu sistema de salvação. Então, isso é um perigo em diversas igrejas, porque isso causa confusão mental, né, em diversos membros que assumem a justificação pela fé, creem na certeza da salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Ah, que legal. Por quê? Porque uma vez salvo, sempre salvo. Ah, porque o sacrifício de Jesus é perfeito. Sim. E aí? Qual o fundamento? Né? Porque Deus, ele vai preservar. Deus, e a fé? Depende da fé. A fé é um dom de Deus. Estamos chegando lá. E aí? Para quem Deus dá a fé? Para quem responde a graça preveniente. E se tu deixar de responder? Entende? Não, mas não tem, daí depois não tem mais. É uma coisa absurda e fica tudo muito confuso. É um sistema de mistura mesmo, onde se mistura diversas doutrinas, várias doutrinas, para se fazer uma igreja emergente e ecumênica, onde você tem uma doutrina que é base, ou seja, a perseverança dos santos, para você manter o povo em paz, né? Porque sem a perseverança dos santos eles notaram que as pessoas não têm paz. Mas a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação é pouco dita, e que é uma base fundamental para ela. Por quê? Porque é muito difícil, né? Também a doutrina da depravação total e doutrina da graça irresistível é jogada para baixo do tapete por muito tempo. Então, alguns vão pregar, né, e outros não. Na igreja também não confessional, esse é um problema. Eu sou uma pessoa que não confessa a confissão de fé de Westminster, mas eu vejo um problema em não ter uma confissão de fé, né? Então, existe um problema em ter uma confissão de fé, né, que tem alguma discordância, que você não pode, né, debater, mas existe problema em não ter nenhuma, né? Não ter nenhuma confissão de fé é um baita de um problema, porque daí você tem diversas
Então, isso se chamam, eu chamo de ladrões de proposições, né? Então você vai na igreja, o cara está lá pregando a justificação pela fé, tá pregando ali a imputação da justiça de Cristo e tal, e daqui a pouco dá base para tudo isso. Quem é que dá fé? Quem é que manutenciona a fé? Quem é que manutenciona a salvação? Quem opera o querer realizar? Quem? Deus. Essa parte aí ele é tirada para o lado e deu. Então isso é muito perigoso. Existem diversas igrejas assim hoje no Brasil, né? E você tem pessoas na internet que você já de certo até debateu com elas que parecem que creem na doutrina da graça e depois defendem o livre-arbítrio. Por quê? Porque eles creem numa metade, uma proposição roubada da cosmovisão calvinista ou protestante, né? Então, como eles creem nessa proposição roubada, parece que mas aí você vai ver de perto e analisa melhor, você percebe que não são monergistas e creem no livre-arbítrio humano. No final de contas, a questão aqui não é o conforto da pessoa. A gente sempre está pensando, né? É bom que a pessoa creia na justificação, é bom que a pessoa creia na perseverança dos santos, mas no final de contas é a glória de Deus. De quem é a salvação? Esse é o ponto. Esse é o ponto fundamental. Por que as igrejas tiram essas doutrinas? Porque dão glória totalmente a Deus, a doutrina da soberania exaustiva e todas as outras doutrinas. Então se focaliza naquela doutrina que é mais que causa resultados mais práticos nas pessoas, né? E aquela doutrina que dá a glória a Deus, mas humilha e destrói o homem e o humanismo, eles não colocam, que é a doutrina da soberania divina, a doutrina da graça irresistível e todas essas doutrinas da predestinação, né? A doutrina da reprovação também, que demonstra o direito soberano de Deus de fazer vasos para ele. São doutrinas que são ignoradas. Por quê? Por causa de um pragmatismo nessas igrejas, onde você quer um povo confortável. De certa maneira o mestre tem e deve saber ensinar o povo de Deus, mas em primeiro lugar a Bíblia diz para em tudo glorificarmos a Deus, né? Que Deus deve receber a glória em tudo. Um dos pilares fundamentais da doutrina da reforma protestante, eu só lhe deu glória, e sem a doutrina da soberania exaustiva você não tem só lhe deu glória, você não tem nada. Então você tem aí diversas igrejas assim, em diversos lugares, onde roubam proposições fundamentais de doutrinas bíblicas para que essas pessoas, membros, continuem ali. E você tem pessoas não regeneradas ali, porque creem que a salvação é pela graça. Não nasceu de novo, mas, né? E por quê? Porque você não tem uma doutrina forte demonstrando a depravação total humana, demonstrando a graça irresistível de Deus, demonstrando a necessidade do novo nascimento. É que o novo nascimento é uma obra totalmente soberana de Deus. E quando você não tem isso, você tem um problema, praticamente sim, né? Você tem um problema aí realmente de misturar, né? Aí, proposições. Por quê? Porque se pensa, geralmente se age com as pessoas como se fossem débeis mentais, né? Débeis mentais. Então, o povo não tem capacidade para entender isso, mas estão lá entupindo eles de justificação pela fé e imputação da justiça de Cristo. Estão entupindo eles dessa doutrina, que é uma doutrina que necessita dedução lógica, necessita da doutrina da representatividade federal de Cristo. Cristo é o representante federal daqueles que creem nele, né? Já que eles não falam muito de eleição, falam em crer nele. Então ele é o representante, né? E precisa de diversas outras doutrinas, como o ato de justiça de Cristo ser imputado naquele que recebe, que é a doutrina da imputação. Precisa da doutrina da imputação também do pecado de Adão, né? Então precisa de todas essas doutrinas. Então não, é fácil ensinar, o povo vai entender isso aqui. Mas quando chega na reprovação é mais difícil. Por que é tão difícil ensinar a reprovação? As pessoas têm problemas mentais? Elas são débeis mentais? Elas têm retardo? Por quê? Porque é a mesma consequência, a mesma consistência lógica, o mesmo trabalho exegético, o mesmo raciocínio, e é o mesmo Deus, o mesmo Espírito que ilumina uma pessoa para entender as doutrinas básicas e fundamentais da fé cristã. Então,
Por quê? Qual a dificuldade? Se pode ensinar então a justiça imputada de Cristo, porque senão não se pode ensinar a doutrina da reprovação, a doutrina da eleição. O povo não está preparado para isso, mas está preparado para receber a doutrina da justificação, né? Está preparado para receber a doutrina da perseverança dos santos, uma perseverança dos santos sem predestinação, né? Ou com uma predestinação manca, né? É muito complicado isso. Outra coisa também é a ideia de galardões, né? A ideia de galardões onde se torna uma prática religiosa de alcançar méritos, né? Depois, galardão é você fazer diversas coisas para a igreja, você conseguir diversos números de jovens para participar do seu grupo ou evangelizar o maior número de pessoas. Para quê? Né? Para você então receber da parte de Deus um galardão. Só que se torna mecânico isso, né? Sendo que a própria Bíblia diz que quem ensina, ensina, quem serve, serve, quem faz isso, faz aquilo. Então, ou seja, não existe um padrão de quem evangeliza mais. Você pega João, o apóstolo, você não vê muita coisa, você não vê ele pregando como Pedro, né? Como Pedro, pelo menos, tomando a frente, você não vê, você vê ele quieto na dele. Mas ele pastoreou uma igreja, mas ele não tinha aquela mesma temperamento de Pedro. Então você transforma o povo de Deus em uma massa de gente fazendo coisas, e você transforma o galardão em uma coisa que talvez nem Deus queria que ele fosse, né? Nem Deus queria que ele fosse. Outras coisas também são focadas, né? Muitas vezes é colocado como lei, porque quando se tira a doutrina da soberania exaustiva de Deus e a doutrina de que Deus opera, tudo que é bom em nós, é Deus que opera, e obviamente Deus controla também tudo, tanto o bem quanto o mal. Então, quando você vai ser cheio do Espírito, buscar a presença de Deus, isso é focado e deve ser, não tiro o mérito deles nisso, mas com o pressuposto do livre-arbítrio, que se você não buscar, se você não fizer, nada vai acontecer, no sentido em que você deve gerar uma vontade que talvez você não tenha. E isso se torna maçante, se torna massacrante. Por quê? Porque massacra a sua mente, você tem que fazer algo, né? Você tem que querer fazer algo. Então você fica... É natural você ficar em contradição com aquilo, mas é algo bom buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo, mas se torna em lei. Por quê? Porque não se tem a doutrina da predestinação, não se tem a doutrina de que Deus vai operar o querer realizar, não se tem a doutrina de que o Espírito vai te inclinar para as coisas do Espírito, não se tem essa doutrina da predestinação de Deus controla tanto a carne quanto o Espírito. Então Deus faz com que você queira buscá-lo. Então como você tira essa predestinação total da doutrina bíblica, você tem algo que é antinatural. Como se alguém regenerado, obviamente, se inclina para as coisas do Espírito. Não é algo ruim buscar o Espírito Santo. Pelo contrário, ele tem o Espírito Santo, ele se inclina para as coisas do Espírito. O Espírito vai operar nele o querer realizar. Ele vai querer buscar, isso vai ser algo natural. O Espírito vai infundir nele vontade, ele vai ir, ele não consegue permanecer no pecado. E Deus controla todas as coisas absolutamente. Então se torna uma competição, digamos assim, né? Já com Deus. É pressuposto, e como é pressuposto a graça preveniente desde o princípio, nessas igrejas, já é pressuposto que você deva responder à graça. Então fica uma luta terrível, principalmente quem tem problemas aí de crise de ansiedade, né? Então é terrível, porque daí tem que responder à graça, e daí se você não está preparado, a graça vem, pega o gatilho, vai lá, a graça veio aí, tem que responder a hora que ela vir. Se ela chegar e pegar de surpresa, vai vir como um ladrão, vai tirar... Não, entendeu? Por quê? Porque tira a doutrina da soberania exaustiva, tira a doutrina da graça de Deus como ela é, uma graça eficaz, tira a doutrina de que Deus que faz com a pessoa seja quem ela é, tira tudo isso, e porque se pressupõe nesses lugares, livre-arbítrio, se pressupõe nesses lugares que a decisão humana é fruto de uma vontade ou de uma decisão não determinada ou indeterminista
e isso faz com que a pessoa possa até ficar pirado da cabeça. Então, esse é o grande problema da maioria das igrejas hoje, tá? Misturar doutrinas. Então, ou você crê na graça preveniente, ou você crê na graça irresistível, ou você crê na predestinação de Deus. Você é arminiano, não tem jeito, né? Então, se mistura proposições, né? E se pega aquelas que são mais confortáveis ao povo, mas mais confortáveis até que ponto? Porque alguém que conhece a sua depravação total e que foi colocado por Deus de frente com todo o lixo que ele tem, sabe que não pode nem responder à graça de Deus, sabe que não existe como a carne responder à graça de Deus. O Espírito Santo deve vencer a sua resistência e plasmar em você o querer e o realizar, senão não tem jeito. Então quem conhece a doutrina da graça irresistível e a doutrina da depravação sabe que não. Então continuar nesses lugares é terrível, depois que você conhece pelo menos a sua própria depravação, né? E se você for honesto, né? For honesto, você vai ver que no final é algo pela metade. Eu vejo assim, né? Muita coisa é pela metade. Parece que Deus ele não merece receber tudo. Tem que receber sempre algo pela metade. Você dá uma soberania pela metade, ou você dá uma graça pela metade, ou você dá uma perseverança pela metade, ou você dá, né, pela metade uma depravação pela metade, né? Então fica absurdo, né? Isso por quê? Porque se mistura proposições, se mistura, né? Deus não é soberano, não é mais Deus, é o homem. Isso causa problemas terríveis, né? E consequentemente você tem uma igreja que está lá porque quer o movimento, porque quer isso, quer aquilo, e enfim, mas isso você tem em diversos lugares. Pega aí, faz um teste agora, terminou de ver esse vídeo, vai depois, você deve ter algum conhecido de alguma igreja assim, que crê que uma vez salvo, sempre salvo, crê na perseverança de Deus, e começa a questionar ele a respeito da depravação total, a respeito da graça de Deus, se é irresistível ou não, do livre-arbítrio, você vai ver. Aí você começa a perguntar, mas se a graça não é irresistível e tu teve que responder, quem te garante que tu vai responder agora? Quem te garante que tu vai responder? Deus garante. Deus garante. Para eles a predestinação é um gatilho, né? Deus viu lá, o cara aceitou, pum, gatilhei, tá predestinado agora. Entendeu? A predestinação é um gatilho e eles vêm assim, a predestinação é um gatilho, então é só depois que você é salvo que Deus se torna Deus, né? É absurdo, mas infelizmente é essa doutrina que ensinam por aí. E como você vai combater? Você tem esses meio arminianos e você tem os arminianos, vai fazer o quê? Você vai pregar o evangelho. Que evangelho que nós vamos pregar? Que evangelho nós vamos pregar? O evangelho de... Nós estávamos mortos em delitos e pecado, ele veio e nos deu vida. Ele deu vida, mas daí tu reagiu. Essa reação não foi causada por Deus, né? Foi algo que você causou. Já é meia graça, meia glória para Deus, meia glória para ti, né? É absurdo. Você tem diversas. Faça um teste com esses irmãos dessas igrejas aí, né? Que estão aí crendo na perseverança dos santos, crendo na justificação pela fé. Eu poderia dar nomes das igrejas aqui que eles congregam, tem várias, principalmente igrejas com grupos familiares e células. Eu gosto de grupos familiares e células, mas principalmente essas igrejas. Por quê? Existe uma necessidade tão grande neles produzir números, né? Que o preparo teológico não é muito, digamos assim, focado. Não se foca muito no preparo teológico. A pessoa está preparada teologicamente, está consistente biblicamente. Não, se coloca a pessoa lá porque ela quer, né? Então se ensina ela
e ela vai falando ali, vai ensinando, né? Eu não duvido que Deus possa usar uma pessoa um pouco instruída, mas eu acho muita irresponsabilidade. E creio que Deus pode fazer, Deus faz e fez, né? Todos esses anos, não duvido do poder de Deus, mas eu acho irresponsabilidade. Então, fiquem na paz, que Deus abençoe vocês. Façam esse teste. Vão lá nos irmãos lá. Irmão, eu quero te fazer uma pergunta. Tu crê na justificação? Creio. Como é que funciona? Não, Cristo é minha justiça. Ele se tornou da parte de Deus. Ah, benção, tá bom. Tu crê na perseverança dos santos? Creio que uma vez salvo, sempre salvo. Não, creio nisso. É isso aí que eu creio. Não tem como perder a salvação e tal. Tu crê que o homem totalmente depravado, ele é totalmente. Ele tem livre-arbítrio? Claro que tem. Como que tem ser totalmente depravado, irmão? Não, mas daí Deus deixou o livre-arbítrio, então ele vai dar a explicação da graça preveniente, aí você vai ver. Ele é meio arminiano ainda. Tá lá, não terminou ainda. Não terminaram ainda a obra nele. Colocaram metade de proposições da doutrina das doutrinas da graça nele e a outra, a parte mais, digamos assim, feia para o humanismo, não colocaram. Não ensinaram para ele a parte mais difícil, né? Por quê? Porque não ensinaram para ele. Entendeu? Que é a parte que ninguém quer engolir, né? Então é isso, irmãos. Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês.